A pergunta que mais me fazem é qual a lente ideal para começar a fotografar alimentos. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Olá, eu sou Andréa Marliere e bem-vindo ao meu canal sobre fotografia de alimentos profissional, onde eu ensino como você pode entrar no mercado da fotografia de alimentos de uma forma descomplicada, aprendendo outros caminhos que não o caminho de investir pesado em equipamento, sem precisar de gastar muito em lentes, muito em câmeras, muito em equipamentos de estúdio, aprendendo alguns truques, alguns passos que a maior parte dos fotógrafos desconhece. E para começar a falar de coisas simples, então nós vamos começar a falar da lente. Lente para câmera para começar na fotografia de alimentos. Afinal, qual é a melhor lente para você começar? Bom, antes de eu dizer qual a melhor lente para você começar, eu vou começar a te falar por que e o que você tem que pensar antes de considerar uma lente. Bom, primeira coisa é o seguinte, imagina, vou deixar a câmera aqui do lado e já eu vou mostrar para que a gente possa entender o que tem de diferente e o que não tem, tá? Antes de você começar a fotografar alimentos, você tem que entender o que está por trás de uma fotografia. O que você realmente precisa da lente para fazer. Por exemplo, se você é um fotógrafo que está vindo de outra área, certo? Às vezes você está acostumado aí com fotografia de gestantes, fotografia de books, né? Fotografia externas, você já vem com uma necessidade, né? Já vem com uma mentalidade de qual é a lente ideal para esse mercado. Só que na hora que você entra na fotografia de alimentos, você se depara com uma outra realidade. Quer ver um exemplo? Se você tem uma lente para fazer fotografias à distância, né? Vamos supor que você seja um apaixonado por esportes e fotografa esportes, ou você até faz books, mas você gosta daquelas lentes gigantes, extremamente luminosas. Quando você chegar na fotografia de alimentos, você vai perceber que você não vai conseguir usar essa lente. Por quê? Uma lente que tem um zoom muito grande, né? Uma lente 300, ela é inviável para que você fotografe alimentos, porque a sua área, né, de campo é muito restrita. Muitas vezes você vai fotografar num restaurante que o seu espaço é muito pequeno. Então, o que você vai fazer com uma lente 300? Então, o que é maravilhoso para um mercado, para um tipo de fotografia, às vezes não é o ideal na hora de você fotografar de alimentos. Outra coisa que você tem que considerar, às vezes você vai querer entrar no nicho de fotografia de alimentos para fazer só um tipo de foto. Então, eu quero fotografar apenas hambúrguer. Então, você vai precisar de uma lente que basicamente vai ter que trabalhar com uma angulação, uma profundidade de campo, uma área, né, de abordagem, vamos dizer assim, né, a sua cena vai ser mais restrita. Mas, se você, além de fotografar hambúrgueres, você também vai querer fazer fotos para outros clientes, né? Não vou querer ficar só no hambúrguer. Então, eu vou começar a trabalhar também com fotos para buffet, com fotos para restaurantes, com fotos para self-service, que às vezes eles precisam que você faça uma área grande. Então você vai fazer uma foto de uma mesa posta, de uma mesa cheia, né? Que a gente diz, com vários pratos, com vários detalhes aí. E aí, você, talvez, se você já tiver uma lente, por exemplo, vamos colocar aí uma lente 35mm. Ela vai ser uma lente muito boa para que você trabalhe, né, essas áreas mais amplas, mas talvez na hora que você precisar fotografar um detalhe, um queijinho escorrendo ali no seu hambúrguer, talvez ela não seja a ideal. Talvez, se você tiver que chegar um pouco perto demais, ela vai deformar a sua cena. Então, uma lente que às vezes serve muito bem para você fazer uma mesa cheia, não é a mesma lente que você vai fazer uma foto de um hambúrguer. Então, vamos supor que você tem uma lente macro, que é apaixonante, né? Que realmente todo mundo que quer fotografar alimentos ou objetos que precisem de detalhes, elas querem uma foto feita com uma lente macro, por causa da sua riqueza de detalhes. Mas vamos supor que você tem uma lente macro com a lente fixa. E aí, o que vai acontecer? Quando você precisar ser versátil, o cliente chegou e pediu que, além de você fotografar aquele prato, né, que vai ficar maravilhoso com uma lente macro, você também
teria uma proposta para poder fazer a foto do ambiente, a foto, às vezes, das pessoas no bar, para o cliente fazer a divulgação na rede social. E aí, se você só tem uma lente? Então, eu estou colocando todos esses questionamentos para que você pare e pense. Como você quer atuar? Aonde você quer colocar o seu trabalho? Se você vai fotografar apenas para um nicho, um tipo de produto, é uma coisa. Se você já vem de outro nicho da fotografia e você já tem algumas lentes, é outra realidade. Agora, se você sequer é fotógrafo e está começando agora, talvez o seu universo seja outro, tá? Então, o que eu vou te dizer que para mim é a minha bandeira, a minha maior verdade. A lente ideal, para mim, é a lente mais versátil e a lente que cabe no seu bolso. Porque é o seguinte, por que eu tô com essa câmera aqui? Essa câmera foi uma das minhas primeiras câmeras fotográficas. Ela veio com a lente do kit e eu fiz muita foto com essa câmera. Para dizer a verdade, ela foi minha segunda câmera. A primeira câmera foi essa prática alemã. Eu não sou velha não, tá? Mas é porque simplesmente o mundo digital veio muito rápido. Mas essa foi a minha primeira câmera fotográfica. Eu comecei com essa câmera e na época eu fazia eventos, fazia fotos para books com essa. E quando eu já estava fotografando alimentos, que eu sentia necessidade de migrar para digital, porque eu saí das fotos para publicidade, né, de trabalhar com médio formato, trabalhar com agências e fui para a fotografia de restaurantes, por exemplo, eu precisei do digital para viabilizar, né, o meu trabalho. E essa lente, ela foi essencial para mim, para eu começar. Por quê? Essa câmera é uma câmera que eu acho ela muito boa, é uma câmera antiga, eu nem sei se ainda existe a venda dela usada, mas eu inclusive sou a favor de você, se você está começando, comprar uma câmera usada. Mas isso aí vai ser papo por um próximo vídeo, tá? Vamos falar hoje da lente. O que ela teve de grande vantagem para mim? Ela é uma 18-55 e ela com isso fazia o quê? Eu conseguia fazer uma foto às vezes de um prato, e no mesmo momento fazer uma foto aberta, de forma que eu trabalhasse uma composição mais detalhada. Então, o fato dela ter essa versatilidade, dela não ser uma lente fixa, facilitou demais para mim. O fato dela ter um pequeno zoom, porque não precisa ser, né, uma lente que vai até 125, 300, eu não preciso disso. Uma pequena variação, um pequeno zoom já vai fazer com que você facilite muito, porque já pensou com uma lente fixa, você vai ficar muito engessado num tipo único de composição. E na hora que você tem uma lente como essa, e aconteceu demais comigo, eu fotografava e depois fazia os pratos e o cliente muitas vezes me contratava para também fazer a foto do ambiente ou fazer uma foto do drink acompanhando a comida e em seguida ir para um balcão de drinks e fazer uma foto de uma pessoa consumindo o drink, onde eu precisava de uma foto mais ampla, né, com enquadramento mais aberto e com isso, com a mesma câmera, sem eu precisar de ficar trocando lente, sem eu perder tempo de tirar a câmera do tripé e um monte de coisa, com o próprio tripé, com a própria lente que eu já tinha, eu conseguia fazer essas fotos. Então, eu acredito muito que hoje em dia você, com uma lente do kit, você consegue começar a fotografar sim, se você está fazendo a transição da foto de celular, por exemplo, para a foto profissional, ou né, através de câmera, ou se você está entrando no mercado já querendo começar com uma câmera. Eu recomendo sim que você comece com uma lente do kit, porque muitas vezes vai te sobrar dinheiro para você investir em outros equipamentos que você não vai fazer nem ideia que você vai precisar, ou outras ferramentas, que eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, mas que existe um universo gigantesco por trás da fotografia de alimentos, que é muito, muito diferente do que você fotografar, por exemplo, retratos. Normalmente, para você fotografar retratos, você precisa de uma paisagem muito bonita, um flash muitas vezes de cabeça, e nem sempre isso, muitas vezes só um rebatedor já serve com a luz natural e uma boa câmera e uma boa lente. Na fotografia de alimentos não, você precisa de muito mais coisa, é um universo gigantesco. Escolher a lente, eu vou te falar
que nesse momento é uma das coisas menos importantes que você tem que se preocupar. Porque não adianta nada você ter uma mega de uma lente e você não saber usar. Então eu recomendo que você comece com uma câmera que você possa comprar e que você invista aí numa câmera que já venha com lente do kit. Existe inclusive alguns kits que vêm com uma lente extra. Além da lente do kit, vem com uma lente adicional, a câmera. Acho que a Canon tem agora uma que vem também a lente do kit e uma lente 50mm. E aí você já consegue ter versatilidade e começar a atender uma gama maior de clientes para que você consiga capitalizar e investir em outros departamentos da fotografia de alimentos que talvez você ainda não tenha conhecimento. Agora, se você vem da fotografia de eventos, da fotografia de casamentos, certamente você já tem uma lente, certamente você já está acostumado a trabalhar com a sua lente e nada te impede de você usar a sua lente aqui. Até porque, normalmente, quem tem uma lente 300, por exemplo, ela não tem só uma lente 300, né? Vai ter uma lente meio termo, uma lente inicial, uma lente básica, uma 50, uma 80, uma 100, e aí dá tranquilamente para que você use uma dessas lentes para você começar. Eu recomendo que você tenha se você tiver uma lente, vá na lente do kit, vá numa lente mais versátil para que você possa atender mais do que um tipo de cliente. Se você tem duas lentes, você pode investir tranquilamente numa 50mm que tem um desfoque maravilhoso e pode investir numa lente flexível, né? Como eu digo, uma lente com zoom, como a minha, que é uma 24-70, como uma lente que tenha uma acuidade maior, como uma lente macro. As favoritas dos fotógrafos hoje são a 80 e a 100mm macro. Então essas lentes são incríveis, mas se você está começando, sinceramente, guarde o seu dinheiro, porque você vai ter muita coisa para investir pela frente e coloque essas lentes que eu acabei de te falar como ali na sua caixinha de sonhos, no seu quadro de desejos, para você saber que quando você já estiver trabalhando e sendo remunerado, você vai comprar e investir nessas lentes. Até porque uma das coisas que eu mais ensino nas minhas aulas é: você precisa ter uma verba para que você possa trocar os seus equipamentos, para que você possa atualizar os seus equipamentos. Mas esse papo para um próximo vídeo. Quando você pensar em qual lente você precisa comprar, você tem que lembrar que existe uma diferença no mercado entre os fotógrafos que começam e saem de um nicho e os fotógrafos que permanecem e, além disso, vivem de fotografia. Então, se você está aqui como hobby, você pode comprar a lente que você quiser, que não vai fazer diferença, porque ele não vai ser o seu sustento, não vai ser o que vai pagar as suas contas. Mas se você está aqui, provavelmente você está aqui porque você quer ser um fotógrafo profissional, quer viver de fotografia e, além disso, quer ser um fotógrafo reconhecido, um fotógrafo diferenciado. E se você começar no mercado gastando todo o seu dinheiro numa lente, talvez lá para frente você vai descobrir que existe um universo enorme dentro da fotografia de alimentos que vai precisar do seu investimento e você vai ter gastado tudo na sua lente. Igual quando eu falo, vai ter gastado tudo em balinha e depois não vai sobrar dinheiro para outros investimentos. E aí entra o grande diferencial. Os fotógrafos normalmente priorizam o investimento em uma lente, em uma câmera, porque eles acreditam que é isso que vai fazer a foto deles ser diferente. Uma foto que realmente vai chamar a atenção do cliente, é uma foto na cabeça deles que tem uma lente muito boa, que tem uma câmera muito boa. E eu vou te falar, o cliente não entende isso. O cliente quer algo muito maior do que uma lente. Tem às vezes até um cliente que é apaixonado por fotografia, ele vai olhar e vai falar: ah, que legal sua lente e tal. Mas sinceramente, eu nunca fechei trabalho porque eu tinha uma 24-70. Eu fechei trabalho porque eu conhecia tudo que está por trás da fotografia de alimentos. E eu vejo hoje fotógrafos que seguem o mesmo método que eu ensino fecharem trabalhos com lentes do kit até hoje e faturarem até 4 vezes mais, mesmo sem ter a lente
poderosérrima, né, para satisfazer o ego que a maioria dos fotógrafos pensa. Então, você tem que escolher qual caminho que você prefere, né? Se você quer agradar os fotógrafos e ter, né, uma lente super cara, super badalada, ou se você quer agradar o seu bolso, né, e pagar as suas contas e ser um fotógrafo aí reconhecido, investindo seu dinheiro em outras coisas que provavelmente você vai descobrir que vão ser até mais importantes do que uma lente enquanto você estiver começando. Então deixa para gastar seu dinheiro numa lente poderosa, daquela que você tem orgulho, daquela que você ostenta, depois que você já tiver estabilizado, alguns meses depois que você já tiver fechando trabalhos regularmente, tá? Então essa é a sugestão e a dica que eu vou te dar hoje sobre qual a lente ideal. Então lembra, se você está começando, a lente ideal é a que cabe no seu bolso e a que é a mais versátil possível, para que você possa fazer o maior número de trabalhos com a mesma lente e você possa pegar todo tipo de cliente nesse começo até que você possa se capitalizar. E se você vem de um outro nicho da fotografia, ótimo, é só uma questão de você ajustar a forma que você usa a sua lente e aprender aí como usar do jeito certo para fotografia de alimentos. Agora esse papo é um papo de outro vídeo, porque como usar a lente do jeito certo, aí já é uma outra conversa que a gente vai fazer isso na nossa próxima conversa, no nosso próximo vídeo aqui do canal. Então se você gostou desse assunto, se você acha que é um assunto pertinente, deixa o seu comentário aqui, conversa comigo para eu saber se isso te ajudou, se isso era o que você estava buscando, porque a minha vontade, a minha bandeira aqui é descomplicar a fotografia de alimentos e não fazer você gastar dinheiro antes mesmo de você começar a ganhar dinheiro. Então, se você gostou, divulga esse vídeo, compartilha com seus amigos fotógrafos, se inscreve aqui no canal para você receber os outros vídeos e não esquece também de assistir os outros vídeos aqui no canal, tem playlists super especiais para te ajudar aí, você que está começando na fotografia de alimentos e está querendo um norte, está querendo saber como começar com o pé direito, mas de uma forma descomplicada. É isso, espero que você tenha gostado, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.